A segunda metade do século XX trouxe mudanças geopolíticas e históricas que definiriam a maior parte das práticas modernas no Brasil. O homem dividiu o átomo e a humanidade em dois blocos ideologicamente opostos. O povo reconduzia ao poder um presidente deposto no pós-guerra, através do voto popular. A Bahia da época vivia à mercê da política coronelista. Famílias que mantinham as pequenas cidades sob julgo, onde o que mandava era o poder econômico que, na maioria das vezes, se impunha pela violência e pelos crimes de mando. A Vitória da Conquista dos anos 50 era uma cidade pequena, sem infraestrutura, sem água encanada, saneamento, luz elétrica e praticamente sem acesso por estradas ou rodagens. O rio Verruga, única fonte de água potável da cidade, corria pelo centro comercial. A configuração política de então era de oligarquias que se revezavam no controle do poder local, ora exercido por esta, ora por aquela família. Curral eleitoral de base coronelista, pouco se podia fazer sem a aprovação destes oligarcas, sem os quais era impossível definir metas, planejar ações ou mesmo estabelecer-se comercialmente. A aprovação das famílias poderosas da época era vital para tudo o que se pretendesse em Vitória da Conquista. É nesta aura de convulsão e letargia que a política de Vitória da Conquista, pequena cidade com cerca de 15 mil habitantes, encravada no Planalto do Sudoeste baiano, conheceria a sua verdadeira catarse social. Um dos seus filhos retornaria para mudar seu destino e quebrar paradigmas difíceis de lidar. Eu tenho origens, tanto do lado paterno como do lado materno. Minha genética é de família política. Meus pais, por exemplo, meu pai nasceu em Santo Antônio de Jesus, mas os pais dele são de Nazaré. A minha avó paterna é filha de português, o meu avô paterno é de origem portuguesa também. Almeida Sampaio, gente ali de Nazaré, Nazaré das Farinhas, daquela região do Recôncavo, e que se espalhou ali pelo Recôncavo até entrou no Vale do Jequiriçá. Então esses Almeidas esparramaram muito por aí. Mas meu pai veio aqui para a Conquista, mais ou menos em 1919 ou 20. Outros irmãos vieram aqui também, um dentista, um médico, ele engenheiro, e aqui ele se casou, aqui em Conquista, mais ou menos, eu acho que em 1920. Meu avô materno foi prefeito aqui antes de 1920. O velho Gugé, que foi prefeito aqui em Conquista, era líder político. Eu estou falando isso para lhe dizer que eu tenho genética mesmo de política. Nasci aqui em Conquista em 1925. Estudei em escola pública até entrar na escola de engenharia, que também era da Universidade da Bahia. Eu sou Cissone, irmã de Zé Pedral, J. Pedral, conhecida aqui em Vitória da Conquista, onde foi prefeito 3 vezes, eleito. E tivemos uma convivência de família relativamente pouco tempo, porque nós morávamos em Boa Nova. Depois ele foi estudar em Santo Antônio de Jesus, na casa de meus avós. E quando foi em 1938 que fomos morar em Salvador, foi que tivemos a maior aproximação. Estudamos na mesma escola e formamos praticamente no mesmo ano. Eu fiz agronomia e ele fez engenharia civil. Formei em 48 e ele formou em 49, na década de 40. Na década de 50, vim para aqui, para Vitória da Conquista, sou agrônomo e vim trabalhar na Secretaria da Agricultura da região.
Pedral chegou logo depois de formado também aqui em Vitória da Conquista, e fui vereador da década de 58 a 62 e de 62 a 63, tendo justamente acompanhado a parte política da primeira eleição dele. Eu nasci aqui na Rua Grande, que hoje é a Tancredo Neves. Tenho, assim, um gosto. Para mim é uma coisa muito importante eu ter nascido aqui em Conquista, porque, como todo sertanejo, tem um apego enorme à terra. A família de minha mãe é toda daqui. Eu sou a 4ª ou a 5ª geração de João Gonçalves da Costa. Fiz política a vida toda. No ginásio eu já era o presidente do Grêmio do ginásio. Depois, na escola de engenharia, trabalhei também no diretório de engenharia, na União dos Estudantes da Bahia. Eu fui ao Rio de Janeiro representando a Bahia numa crise em que a UNE estava muito difícil. E nessa ocasião, então, eu trouxe o congresso da UNE para a Bahia. Foi a primeira vez que deixou de ser no Rio de Janeiro o congresso da UNE, e eu fui o presidente da comissão que organizou o congresso da União Nacional dos Estudantes da Bahia. Fomos sempre da mesma política, defendemos a UNE, fomos representantes da UNE, a minha faculdade, eu fui o representante da UNE pela Escola de Agronomia, ele foi representante da UNE no 10º Congresso da UNE em Quitandinha, também representando a Escola de Engenharia. José Fernandes Pedral Sampaio, ao aproximar-se de quase 90 anos de idade, é a pessoa que está na pauta da política conquistense há mais tempo. José Pedral foi atraído para a atividade política, ainda estudante do curso de engenharia, e também pela influência de sua família. O seu pai alistou-se nas hostes de Dr. Regis Pacheco, em Vitória da Conquista. Também a sua família tinha uma tradição já de atividade política. Fui indicado como engenheiro para chegar aqui à Conquista, que não foi escolha minha. Eu fui mandado pelo Ministério da Saúde. Nesse tempo, o Ministério era Ministério de Educação e Saúde. O ministro era Simões Filho, o governador já era Regis Pacheco. Eu vim aqui em Conquista, fiz o projeto, que foi realmente aprovado, de tal maneira que até hoje nunca se mudou uma vírgula desse projeto. O projeto de abastecimento de água aqui de Conquista é uma coisa muito importante, porque nós estamos no divisor de águas do Rio Pardo com o Rio de Contas. Essa situação nos coloca com as nascentes dos rios, tanto os que vão para o leste como os que vão para o poente. Eu divido politicamente Conquista em 2 períodos, antes e depois de Pedral. Então, antes de Pedral, nós iríamos encerrando esse período até Gerson dos Gonçalves, que perde as eleições com o seu candidato Jesus em 1962, quando Pedral conquista o primeiro mandato. Então há uma mudança generalizada na política de Conquista. Pedral é, na realidade, um fenômeno social, um fenômeno político em Vitória da Conquista. Nada pode escrever, filmar, comentar
em Vitória da Conquista nos últimos 50 anos sem a presença de Pedral Sampaio. Pedral simboliza Vitória da Conquista nos últimos 50 anos. Ele é o marco do desenvolvimento de Vitória da Conquista. Eu aí me entusiasmei quando eu fui lá em cima na serra, eu vi aquele planalto imenso, vi que Conquista era quase uma vila e que tinha condições, na realidade, que o Conquista tinha condições de se transformar numa grande cidade, numa cidade importante. Então, nessa aí eu digo assim, eu vou ser prefeito de Conquista. Fui candidato contra um líder muito importante que era Gerson Salles. Enfrentar Gerson Salles nessa época era uma coisa muito difícil. Gerson Salles era uma liderança muito forte, tinha sido já prefeito, tinha sido prefeito e disputei uma eleição com ele, ainda novo, ainda solteiro, morava na República, com grandes amigos que são amigos até hoje e que foram militantes nessas campanhas minhas. Mas nessa ocasião eu tive o apoio de Nilton Gonçalves, de Orlando Leite, desse grupo de Jesus, e nós perdemos a eleição. José Pedral me disse uma vez que ele, quando veio para a Vitória da Conquista, logo recém-formado, ele foi trabalhar em Ilhéus. Mas a meta, o objetivo dele de vida era viver em Vitória da Conquista. Porque ele disse, eu vou para a Vitória da Conquista para ser prefeito de Vitória da Conquista. Porque ele queria mudar, era a sua cidade natal, ele queria participar e atuar no sentido de mudar a face política, a feição com que se fazia, a maneira com que se fazia política em Vitória da Conquista. José Pedral, quando chegou aqui, ele quebrou os paradigmas políticos da região. Porque quando ele chegou aqui à Vitória da Conquista não é dominado pelos coronéis. Eram os Mendes Guzmão de um lado e os Fernandes, Ferraz, Oliveira, etc., do outro lado. Entretanto, o momento decisivo da vida política de José Pedral ocorreu na década de 50, nas eleições de 1958 e, posteriormente, nas eleições de 1962. Em 58, disputando contra Gerson Guzmão Salles, perdeu as eleições, mas deixou o seu nome fincado, deixou uma militância arrumada e já costurou, desde então, alguns apoios fundamentais para a sua luta política local. Antes de mim tinha sido candidato a prefeito Nilton Gonçalves. Ganhou na cidade, perdeu nos distritos. Então eu também ganhei na cidade e perdi nos distritos. Aí surgiram duas teses. Nilton dizia, é preciso jogar na área do adversário. Vamos pegar nossos adversários e nos unir com os adversários. Eu não aceitei esta tese. Não aceitei. Alberto Farias, que foi um vereador importantíssimo aqui em Conquista, foi quem organizou a Câmara de Vereadores, e o padre Palmeira ficaram do meu lado. Que a teoria nossa era o contrário. A teoria nossa era que se nós desmembrássemos, tirássemos alguns dos distritos, que aonde eu não conseguia voto, a gente podia ganhar a eleição, porque ganhava fácil aqui na cidade, já com 2 vitórias seguidas. Isso realmente aconteceu. Através do padre Palmeira, que era deputado já nessa ocasião, tinha sido eleito deputado estadual. Nós aí emancipamos vários distritos. Mas a partir de 1958, quando ele se candidata a primeira vez e disputa a eleição
com Gerson Salles, perde a eleição em razão, aí entra a pergunta que você faz, em razão de um eleitorado que sempre foi dirigido pelos coronéis. O eleitorado de Barra do Choça, que era Distrito Conquista, o eleitorado de Vila Nova, hoje Anagé, que era Distrito Conquista, o eleitorado de Belo Campo, que era o Distrito Conquista, o eleitorado de Catiba, que era o Distrito Conquista. Através de uma manobra política muito hábil, Pedral e o Padre Palmeira. Pedral, evidentemente, dando as ideias, e o Padre Palmeira materializando essa ideia, porque era deputado, apresenta na Assembleia Legislativa um projeto de lei vitorioso que desmembra todos esses distritos e os transforma em cidades. Então ficou fácil você disputar a eleição em Vitória da Conquista, porque aí Pedral cai em campo em 62 e ganha de forma brilhante. No dia que terminaram as eleições de 1958, eu avisei de público, já fazendo quase que um comício, de que voltaria a ser candidato a prefeito, o que realmente aconteceu. Aí, através desse grupo jovem, tinha uma turma nova, muito já de universidade, e que fazia política com amor, fazia política com interesse de que a cidade tomasse um outro aspecto, um outro desenvolvimento, um outro crescimento. Realmente, aí nessa ocasião, aí já em 1962, eu vim ser candidato. Amigos importantes participaram da campanha. Meu amigo Dilson Ribeiro, junto com Gelado Alves Santos Zeira, foram a São Paulo, mandaram fazer um jingle, aquela músicazinha famosa, anda, anda, vem Pedral, anda que a cidade é estação. Em função disso, caiu mesmo no gosto do povo e nós ganhamos em todas as urnas da cidade de Conquista, todas. Foi uma vitória realmente muito importante e ganhou aquela tese de que se a gente emancipasse alguns distritos, nós poderíamos ganhar as eleições. Vitória da Conquista teve duas fases. Antes e após a presença de Pedral na política conquistense. Que geralmente teve a sua fase máxima a partir de 1962, quando ele foi eleito pela primeira vez prefeito dessa cidade. A minha participação foi mais de colaborar, de ajudar, porque a ideia era, a iniciativa era do próprio José Pedral Sampaio. Desde criança sonhava em ser o prefeito de Conquista, o que ele veio conseguir em 1962, quando foi eleito pela primeira vez. Eu vim de Anagé para a Vitória da Conquista em 1956. Vim fazer a admissão ao ginásio, me preparar para fazer o curso de ginásio. Nessa época, eu conheci José Pedral, que estreava, portanto, no comando de uma campanha política em Conquista. Pedral estava recém-casado, vindo de Ilhéus, onde era engenheiro civil em atuação, e coordenou a campanha de Nilton Gonçalves contra Edivaldo Soares em 1954. E com isso, na verdade, apareceu o Pedral fazendo política em Vitória da Conquista. E sem dúvida, Pedral hoje é considerado a principal liderança política de Conquista na segunda metade do século passado. Sempre fizemos uma política voltada para a parte social e sempre trabalhamos para o benefício da nossa terra. Veja bem, na campanha
nós tínhamos prometido que parece que por 4 vezes nós botávamos chafariz, água no Alto Marom, que foi um sucesso. Eu fiz um poço aqui no Poço Escuro, bombeava essa água para o chafariz do Alto Marom e para o chafariz lá do lado, para o bairro Guarani, que começava a ser feito. Então, isso foi uma coisa impressionante, porque o pessoal andava 1, 2, 3 quilômetros para ir no Poço Escuro pegar água, quando eles pegavam no chafariz. Esse chafariz depois nós aumentamos bastante, mas foi um grande sucesso dessa administração. Conquista era, como sem dúvida nenhuma, a maioria das cidades da nossa região, uma cidade arcaica, uma cidade conservadora, onde se olhava para o chão. A partir da presença de Pedral, o conquistense passou a olhar para um horizonte onde descortinava o desenvolvimento e o progresso. Então, a parte mais importante de Pedral foi justamente desenvolver na população aquela vontade de fazer Conquista sair do marasmo e transformar numa cidade progressista, uma cidade grande, e que de fato conseguiu. José Pedral se aliava àquelas forças progressistas de Conquista e fazia aquilo que se podia denominar na época a campanha do nacional desenvolvimentismo, que aliava setores democráticos progressistas com setores de esquerda na atividade político-institucional. Mesmo aqueles setores de esquerda que não tinham o seu partido legalizado, mas que se abrigavam em outros partidos, como o PTB, como o MTR, como mesmo o PSD, o Partido Social Democrático. Posteriormente, quando recupera os seus direitos políticos, ele surge em cena já integrante do MDB autêntico, antes de uma forma não permitida. Ele já estava com essas forças do MDB autêntico, aquele MDB que não aderiu à ditadura militar. O golpe militar, batizado de Revolução pelo governo ditatorial que se instalaria, ocorreu a 31 de março de 1964. José Pedral Sampaio seria preso a 8 de maio, depois de apenas 13 meses de um governo profícuo. Conduzido para as celas do Batalhão de Polícia Militar local, posteriormente foi transferido para Salvador, onde permaneceria com outros colegas e companheiros políticos encarcerado. Depois de julgado em um processo rápido, condenado, teve seus direitos políticos suspensos. Quando veio o 64, em função dessa atuação política desse grupo de Conquista, eu fui castigado. Eu tive o mandato cassado, uma violência enorme. Vieram uma companhia, 100 soldados do Exército, armamento até pesado, para me prender. Aí eu tive a oportunidade, numa gozação dessa, dizer ao capitão, parece, e vocês passavam o telegrama, eu ia a Salvador, mas isso gerou mais razões ainda. Eu ainda estava preso quando tive os direitos políticos suspensos. Procurei o major e disse, mas eu ainda nem assinei esse questionário, eu ainda nem assinei a minha, eles chamavam inquérito policial militar. Eu nem assinei, disse, não foi o Exército quem lhe suspendeu seus direitos políticos. Foi o DOPS da Bahia, através do governador, que pediu a sua cassação. E realmente isso teve uma repercussão grande. A movimentação na cidade foi enorme contra isso. Já ao final da década de 1960, já na Faculdade de Letras da Universidade Católica, tinha um dos nossos colegas que era de Conquista, ele nos falava sobre Pedral. E daí em diante, militando no MDB, eu passei a ouvir falar mais sobre a atuação de Pedral, o porquê da cassação do mandato dele, e a liderança que ele detinha em Conquista.
E naquela época ele era um verdadeiro mito, porque ele foi cassado no primeiro mandato, né? No meio do primeiro mandato de prefeito. Então ele era afiliado político do Padre Palmeira e também do ex-governador Régis Pacheco, amigo do Valdir Pires, daquela cúpula do MDB, do antigo MDB. E Pedral, uma figura carismática, muito elogiado em todos os setores da política, né? O general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da famosa Revolução, que na realidade foi um golpe de Estado, que tocou fogo na UNE, que fez isso tudo, que obrigou as grandes lideranças a saírem do país. Eu não saí do país, eu levei um mês no Rio de Janeiro, imaginando qual a embaixada que eu podia pular o muro para chegar lá, mas como eu tinha direitos políticos suspensos, eles consideraram que isso não existia mais, que eu não tinha condição. A perseguição era muito grande. Essa companhia do Exército cercou a Câmara de Vereadores, prendeu todos os vereadores que eram a meu favor, convocaram de uma maneira irregular os suplentes e votaram a cassação do meu mandato. Isso gerou um mal-estar enorme na cidade. E essa prisão nossa foi aqui. O Exército estava ali no clube social, não tinha energia, não tinha luz do batalhão, não tinha luz, nem tinha casa. Eu tinha acabado de mobiliar lá o quartel da polícia quando fui levado para lá. Fui levado, fiquei incomunicável uns 2 ou 3 dias, enquanto via os amigos serem presos e por aí passarem. Como eu já disse, Camilo de Jesus Lima, Hugo de Castro Lima, Péricles Guzmão Reis, que era meu líder na Câmara de Vereadores, quando eu fui para Salvador, lá então eu tive a notícia de que Péricles tinha suicidado. Perguntado pelo capitão Pendoc o que é que eu achava, por que Péricles tinha suicidado, eu digo, olha, eu desconfio um pouco desse suicídio. Péricles era um homem de coragem, valente, tinha sido escolhido para o líder na Câmara de Vereadores e foi exatamente esse rapaz que deve ter sofrido uma pressão, uma humilhação tão grande. Eu não sei a que tipo de violência aconteceu, que houve esse grave incidente horrível para a conquista. Mas outros caras, como por exemplo Camilo de Jesus Lima, foi preso lá no quartel. Eu estava no quartel do Cabula e Raul e Camilo estavam no quartel lá do Monte Serrate. A pressão em cima de Camilo foi tão grande que ele se irritou e disse: me joga aí no mar, que eu não estou suportando mais essa violência, essa pressão. Para você ver a que ponto chegaram. Camilo, que era um homem tranquilo, Camilo que chegou à importância tão grande que deu nome ao centro de cultura daqui. O golpe de 64 foi fatal para a vitória da conquista, porque interrompeu uma administração que tinha uma visão correta e positiva para a vitória da conquista da região. Infelizmente, nós tivemos aqui em 64 um golpe não só fatal para a vitória da conquista, mas fatal para a nossa geração. A nossa geração foi castrada. E como castrada, nós tivemos como resultado, como consequência, a poda de uma geração completa. Depois de 64, os líderes nossos foram desaparecendo aos poucos. Os poucos que sobreviveram, os poucos que conseguiram ter fôlego e vir até nós hoje, esses foram apagados aos poucos. Esse golpe, além de despojá-lo do cargo de prefeito, terminou por, em razão de um ato institucional, suspender os seus direitos políticos por 10 anos sucessivos. Pedral, portanto, ficou impedido de atividade política durante longo tempo,
mas o seu nome continuou sendo referência, ele continuou com algumas articulações políticas, não é? E foi decisivo para que as forças vinculadas à ditadura militar, regimentadas em torno da Arena Aliança Renovadora Nacional, com as suas diversas sublegendas, perdesse o poder em 1972, nas eleições de novembro de 72. Essas eleições consagraram o nome de Dr. Jadiel Matos, um médico com seus 42 anos de idade, que fez uma administração bastante festejada em Vitória da Conquista. Sem aparecer, eu participei de toda a resistência democrática que foi feita aqui em Conquista. Começou com a eleição de Gilberto Quadros, que ganhou a eleição, mas entrou Juracy. Juracy tinha sido embaixador nos Estados Unidos, onde ele se meteu com grandes grupos econômicos e até de fabricantes de automóveis. E na ditadura ele veio para ser ministro. Era ministro do governo de Castelo Branco quando foi transferido temporariamente para ser ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça não quis assinar os decretos, os outros atos que transformaram uma eleição, que roubaram de Gilberto Quadros a eleição. Bom, a resistência feita começou com Jadiel. Jadiel, então, foi um grande prefeito. Considero que Jadiel seguiu o que a gente tinha imaginado, que era fixar o homem no campo. Jadiel deu uma assistência enorme ao campo. Até que um dos seus seguidores, o ex-prefeito Jadiel Matos, de digna memória, foi eleito prefeito de Conquista, vencendo a eleição pelo MDB contra o candidato da Arena, que seria o sucessor de Newton Gonçalves. Ele primeiro foi candidato contra Newton Gonçalves, perdeu a eleição por poucos votos, porque Antônio Carlos interferiu diretamente com polícia, professorado, fiscalização, impostos. Fez uma campanha com 15 dias, Newton Gonçalves ganhou a eleição para Jadiel, que foi um período de 2 anos, o que foi bom, porque depois Jadiel veio logo em seguida e ganhou uma eleição para 4 anos. Nesses 4 anos ele cuidou principalmente desse interior nosso. Ele se ligou mais radicalmente a essa população sertaneja, ao catingueiro, a esse homem mais sofrido, e aí fez escolas, fez saúde, fez uma administração que foi muito boa para a Conquista. As administrações de Dr. Jadiel Matos e, posteriormente, de Raul Ferraz, credenciaram Pedral como liderança política incontestável, devido à enorme quantidade de obras realizadas no período, todas projetadas e executadas sob a batuta de Pedral, um trabalho que deu à Vitória da Conquista e região a personalidade geopolítica que possui ainda hoje. Estradas foram abertas, dezenas de escolas construídas ou formadas na zona rural, água encanada em abundância para a sede, avenidas que cortaram o município e propiciaram o desenvolvimento que Conquista experimenta hoje e o principal, o sentimento de cidadania que se multiplicou na população. Mas na ocasião então da sucessão, houve um cisma. Jadiel quis apoiar um grupo mais novo, que foi Tião, Elcio, um grupo mais novo que formou com Jadiel. E eu fiquei do lado de Raul com aquele pessoal que me levou ao poder em 63. Então esse cisma gerou uma divisão desse grupo,
não foi uma divisão ideológica, foi uma simples divisão eleitoreira, né? Mas então, depois desse cisma, o que eu chamo o cisma político desse grupo foi responsável por uma série de atrasos, pequenos atrasos, porque todos os prefeitos foram muito importantes para o crescimento de Conquista. Vem então, desse cisma, Raul ganha a eleição. Raul ganha a eleição, faz uma administração muito boa. 8 meses depois que Raul ganhou a eleição, por exemplo, Raul ganhou a eleição, eu participando já, subi palanque e fiz comício, eu não podia fazer. Eu disse a Raul, você está correndo o risco de ser preso, e eu também, porque eu não posso estar participando da campanha, mas eu participei ativamente da campanha de Raul, participando inclusive dos comícios, e Raul ganhou a eleição. Fez uma administração que produziu muito. Eu posso dizer, no governo de Raul, a gente construiu o Cristo. O Cristo, eu falei da primeira campanha minha, e minha mãe, que é muito religiosa, assistiu eu dizer que eu ia fazer o cruzeiro. Em vez de ser esse cruzeiro simples que tinha aqui, eu ia fazer uma grande cruz e contratei Mário Cravo para fazer o projeto. Mário Cravo fez um projeto que é uma beleza, uma inovação. A cruz não é transversal como o normal. A cruz tem uma ligeira curvatura, só essa criatividade que eu nunca vi em lugar nenhum, nem nunca ninguém viu. O Papa tem também mas o cetro do Papa é uma curva para baixo e essa é uma curva para cima. É uma grande imaginação. Então, o Cristo, na realidade, tinha as duas funções. Era a tradição do Nordeste. Toda cidade do sertão tem um cruzeiro, toda. E Conquista, eu queria que tivesse um cruzeiro diferente, uma obra de arte que foi feita por Mário Cravo. Era um Cristo de bronze. Mário Cravo chegou a ter o projeto, mas ele saiu um pouco antes da Revolução de 64 e ficou muito tempo fora. Ele foi para a Alemanha, ficou na Alemanha muito tempo, sem poder voltar. Quando ele voltou, e que já era o governo de Raul, aí a gente fez a cruz. O Cristo tem 30 metros de altura, é vazia por dentro, você entra pela cruz e vai lá em cima, nos braços do cruzeiro, que pouca gente sabe disso. Mas Raul fez principalmente obras como, por exemplo, o viaduto. Nós começamos a fazer o viaduto. 8 meses depois que Raul era prefeito, foi me buscar novamente. Eu digo, Raul, eu não posso ser seu secretário. Ele disse, mas nós não corremos o risco primeiro, vamos correr agora esse segundo risco, você vai ser meu secretário. E eu fui secretário de Raul, secretário de obras. Fizemos o Cristo, fizemos o viaduto, fizemos o ginásio coberto, que é o Raul Ferraz, que é o nome do pai dele. Tem uma particularidade importante, toda a engenharia foi nossa. Desde o projeto inicial, que eu dei a ideia do projeto, negociei o terreno com a Igreja Batista, participaram os engenheiros da prefeitura, Zé Marcelino, Sibéria, Ana Maria. O cálculo estrutural foi feito pelo Franklin Ferraz, que é um grande calculista hoje em Salvador. A construção foi feita pelo pessoal da IMURC. Toda a engenharia do ginásio coberto foi daqui nosso. Então ficou uma construção e é um projeto importante. Raul fez também escolas. Que escolas, muitas tinham sido feitas por Jadiel, mas principalmente no interior. Mas de Raul nós começamos a fazer escolas aqui na cidade. No governo de Raul, ele comprou muitas máquinas. Foi quando nós começamos a comprar patrol, trator, etc. Mas já na saída do governo de Raul,
nós compramos 70 e tantas máquinas, entre caminhões, patrol, trator, a usina de asfalto. É evidente que essas 70 e tantas máquinas, quem pagou já fui eu depois, como prefeito. Mas era preciso que eu, já eleito, assinasse um compromisso de que pagava essas coisas. E Raul comprou. Foi, na realidade, o governo de Raul que comprou 70 e tantas máquinas que ficaram em exposição lá perto da escola normal, ali pela escola normal, durante algum tempo. É bom que a gente fale do Lomantão. O Lomantão foi uma criação nossa. Eu imaginei, no meu mandato, de que era importante fazer um ginásio de futebol. Jorge Teixeira era proprietário dessa terra. Eu não tinha um relacionamento bom com Jorge Teixeira, mas Ivo Freire de Aguiar, que era muito amigo de Jorge Teixeira, conseguiu que Jorge Teixeira doasse para a prefeitura o lugar onde é o Lomantão. Então o terreno já estava pronto. Tem o nome de Lomantão porque o dinheiro veio de Lomanto, governador. Mas veja bem como. Em 63, 64, eu entrei em questão com o Banco do Brasil, que não pagava imposto, com o vendedor de Volkswagen, que não pagava imposto, e um saldo importante de que a prefeitura tinha do Estado. E o Estado não pagava. O Estado era poderoso para um município pequeno, mas eu entrei com advogado e nós ganhamos a questão. O Estado teve que pagar. O Banco do Brasil pagou e os vendedores de automóvel passaram a pagar impostos também. Esse dinheiro foi destinado para fazer o Lomantão. Foi feito no governo Fernando Spínola. Mas a ideia é nossa, o anteprojeto é nosso. Apenas faltava o dinheiro, que foi esse dinheiro que já estava conseguido, já tinha sido conquistado da justiça para fazer o Lomantão. Podemos dizer que o governo de Raul foi um governo produtivo. Mas foi nessa ocasião, então, aí já deu a oportunidade de eu voltar. Assumi em 63, preso em 64, só voltei 20 anos depois. Em 83 eu fui candidato novamente. Aí foi uma vitória apertada, difícil, por causa do cisma. Tião tornou a ser candidato. E que vão fazer justiça política à história de conquista. Sebastião Castro foi 3 vezes candidato. Todas as 3 vezes tendo uma votação importante. Essa de 83, então, foi fabulosa a votação dele, mas eu ganhei a eleição. As eleições de 1982 terminaram por consagrar José Pedral vitorioso em todas as urnas, aclamado pelo povo conquistense. Nós temos hoje Vitória da Conquista entre as 416 cidades que compreende o interior da Bahia. Conquista é a segunda. E se chegou a essa posição, se deve logicamente a José Pedral, que teve aquela capacidade de projetar, fazer Conquista crescer de uma forma galopante. Meu nome é Paulo Oliveira Pedral Sampaio, sou médico oftalmologista, filho de Pedral, moro em Salvador há 37 anos, mas acompanho a vida dele. Ele foi um homem que tem mais de 50 anos na política, trabalhando pela democracia do Brasil, aqui em Vitória da Conquista. Foi prefeito 3 vezes, eleito pelo povo. Tenho muito orgulho, meu avô me ensinou e me ensina muitas coisas. Me ensinou a amar a conquista. Apesar de eu ter nascido em Salvador, me sinto conquistense, porque eu carrego isso comigo. E meu avô é essa pessoa maravilhosa, que eu amo muito e que me ensinou, me ensina, e que eu espero ter muitos momentos ainda maravilhosos com ele. E que sempre que eu posso, eu faço de tudo para aproveitar o máximo de tempo com ele e curtir mesmo esse vovô coruja. É isso. A sua atuação como administrador e como político teve uma influência enorme na juventude Vitória da Conquista. Eu posso dizer que política em conquista e administração pública nós podemos dividir em 2 fases.
em Conquista. Antes de José Pedral e depois de José Pedral. José Pedral foi uma escola de líderes. Todos os novos líderes surgidos em Vitória da Conquista, depois da sua presença e da sua atuação política aqui em Conquista, surgiram a partir da sua escola. Pedral humanizou a cidade, criou praças, estabeleceu critérios de urbanização, planos diretores e todas essas minudências que existem na administração pública, Pedral implantou em Conquista. Com sua formação de engenheiro, ele teve condições de assim proceder, e por outro lado, ele era um tocador de obras, como aliás quase todo mundo diz, né? Pedral é um tocador de obras, mas ele era tocador das suas próprias obras, das obras que ele planejava. E aí é que está o nó da questão. Dificilmente Conquista vai ter outro administrador do que lá de Pedral. Pedral, além de liderança política, de homem público, ele sempre pensou em Conquista de forma grande. Todas as obras de todos os prefeitos que foram eleitos com apoio e com empenho de Pedral, todas as obras realizadas em Conquista têm a participação direta ou indireta dos projetos pensados por Pedral. Todos eles. Feira Livre, que é uma obra até hoje fantástica, que é o chamado SEASA, Praça da Bandeira, urbanização da cidade, abertura de avenidas. Pedral está aí ainda, não é, na vida política local, atuante, apesar, não é, da sua idade que nós diríamos avançada, não é, porém com ainda lúcido para discutir, para opinar, para influenciar na política local. Então nós temos assim essa possível avaliação dessa figura de uma liderança que marca a nossa cena política com mais de podemos dizer assim, meio século de atividades. Aos 86 anos de idade, em pleno vigor físico e mental, sobretudo mental, que abdicou da política, que abriu mão do processo político e conquista, mas procurado por todas as lideranças, para qualquer evento público, qualquer evento político, para qualquer composição política que se pense em fazer em Conquista, você não pode abrir mão da experiência, do conhecimento e do prestígio moral de José Fernandes Pedral Sampaio. A atuação, participação política de Pedral em Conquista é marcante. E tudo de obras de vulto, todas as obras de vulto que Conquista teve, implantada, nasceram através de José Pedral e dos seus prefeitos corregionários, que foi o Jadiel, o Raul e também o Murilo, que foi também candidato nosso. Então Pedral, a participação dele, ele deixou de ser prefeito, mas tinha o comando político da cidade. O maior político e o maior administrador. Ele tem uma visão correta dos problemas de Vitória da Conquista. De todos os problemas de Vitória da Conquista, ele tem uma visão correta. Zica é minha mulher. Ela é filha de ilhéus, mas já tem tanto tempo aqui em Conquista que ela é mais conquistense do que ilhéense. A família toda dela é de ilhéus, ela tem vários irmãos e é uma família de médicos. Para dar um exemplo só, um dos irmãos dela que é médico tem 5 ou 6 filhos. 5 filhos, todos 5 são médicos. Na realidade, aqui a minha vida sempre foi uma vida de político. Ela se incorporou totalmente nesse processo.
ela hoje faz mais política do que eu. E gosta e sabe ler e acompanha todos os movimentos, tanto os daqui como os do Estado e os da nação. Então, ela tem sido muito eficiente, muito companheira em todas as dificuldades que nós temos passado, ela está sempre presente. Pedral é uma pessoa classificada como uma pessoa fechada, mas tem um coração muito bom. Pedral é uma pessoa que ele é o mesmo em casa, na prefeitura, na Secretaria de Transporte, quando foi secretário. Ele tem um tratamento, principalmente com as pessoas mais humildes, assim, um tratamento diferenciado. Ele é muito igual, ele não se coloca, e é o certo, como se fosse um chefe. Ele é um líder, e o líder a gente segue. Eu me formei em 1949. No fim de 1950, eu fui mandado para a Conquista pelo Ministério da Saúde, onde eu trabalhava, Serviço Especial de Saúde Pública, para fazer o projeto de água aqui de Conquista. Veja bem, nessa ocasião, eu já estava, ou um ano depois, eu estava com a passagem no bolso para ir para a Universidade de São Paulo. Fazia um ano em São Paulo, 2 anos nos Estados Unidos, e depois eu tinha o compromisso de levar 2 anos trabalhando no Serviço Especial de Saúde Pública. Quando eu cheguei aqui em Conquista, eu resolvi abandonar todo esse processo de Estados Unidos e me dedicar aqui à Conquista. Disse, eu vou ser prefeito de Conquista. Então eu nasci aqui, hoje na Praça Tancredo Neves, naquele tempo era Rua Grande. Só saí daqui para me formar, para estudar e me formar. Voltei para aqui já com esse objetivo de transformar essa pequena vila que era Conquista numa cidade importante. Esse objetivo eu realmente consegui. Quando eu digo um grupo político que fez a politização dessa cidade, que motivou essa cidade a sair da época dos coronéis e partir para uma modernidade, para partir para novas formas de governo. Conseguimos isso realmente. Foi uma grande realização da nossa vida, da minha vida, da vida desse grupo meu, que sempre trabalhou no sentido de transformar a Conquista, que hoje é a segunda cidade do estado. Depois de Feira de Santana, é Conquista. Por maior que seja a crise, Conquista está crescendo, se desenvolvendo e progredindo. Para mim é uma alegria muito grande. Eu realmente dediquei minha vida à política aqui de Conquista. Como eu fui preso e tive direitos políticos suspensos, eu não pude fazer política na redondeza, nos municípios vizinhos. Me concentrei aqui no trabalho de resistir à ditadura militar. E isso foi realmente feito. Nós conseguimos fazer a infraestrutura dessa cidade, que é água. Quando eu saí, na última administração minha, tinha água encanada em todas as ruas de Conquista. Nós tínhamos 2 abaixadoras de tensão capazes de ter energia por mais de 20 anos. Quando eu cheguei aqui, tinha um motor de 300 cavalos que apagava 10 horas da noite e era o que tinha de iluminação pública em Vitória da Conquista. Aí nós conseguimos logo um motor de 1000 cavalos com Oliveira Brito, que era ministro de Jango, e fomos e fizemos um convênio com a Coelba, como fizemos um convênio com a Embasa, no sentido de ter a infraestrutura. Começamos a fazer asfaltamento, pavimentação e logo em seguida o asfaltamento. Localizamos no governo de Raul uma usina de asfalto lá na Serra, que compramos um pedaço ali da serra onde tinha areia e tinha cascalho para fazer a pavimentação. Quer dizer, ninguém do Brasil podia fazer um asfaltamento mais barato do que o que nós fazíamos, porque nós tínhamos todo o material aqui para ser feito no pé da cidade, junto da cidade. Hoje eu me sinto tranquilo de ver a nossa cidade no progresso que está. Como eu vou repetir, é a segunda cidade do estado da Bahia hoje. É importância. Eu me lembro de ter saído de pequenas escolas, nas salas, das garagens,
dos moradores do interior do município, até ser hoje uma cidade que tem uma universidade estadual em franco crescimento. Está se instalando a Universidade Federal. Então eu vejo a cidade sair de pequenas comunidades, de pequenas escolas. E eu aprendi isso com Miguel Arraes em Pernambuco, que começou a fazer escola no interior de Pernambuco, utilizando pequenas salas. Nós fizemos isso aqui, principalmente no governo de Jadiel, que foi o melhor prefeito de Conquista depois de mim.